Olá, boa noite. Estamos começando Rede TV News. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. O presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson é levado para presídio no Rio de Janeiro. Ele foi detido a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusado de atuar contra a democracia e o Estado de Direito. E você vai ver também. O apresentador e empresário Silvio Santos é internado com Covid num hospital de São Paulo. Com alta de casos e ameaça da variante Delta, a Prefeitura do Rio de Janeiro reclama de escassez de vacinas, mas retoma calendário de vacinação após receber novas doses. No Amazonas, helicóptero do Exército cai em fazenda perto de Manaus. Um militar que estava a bordo morreu. Ex-deputada federal Flor de Lis é presa no Rio de Janeiro pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Grupo de moradores da Moca luta para evitar que área verde com horta comunitária vire conjunto habitacional. O terreno de 7 mil metros fica ao lado da Radial Leste, uma das maiores e mais congestionadas vias de São Paulo. Um dia que mexe com os supersticiosos. Sexta-feira 13 e o azar. Será que existe mesmo relação entre uma coisa e outra? Nós viemos descobrir. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Hoje o presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em Juazeiro do Norte, no Ceará, para entrega de moradias populares pelo programa Casa Verde e Amarela. Bolsonaro desembarcou em Juazeiro do Norte, na região do Cariri do Ceará, por volta das 10 horas da manhã e foi recebido por apoiadores na frente do aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. As casas fazem parte de 2 conjuntos habitacionais, um na cidade de Crato e outro em Juazeiro. Bolsonaro fez a entrega simbólica das chaves. O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também participaram da agenda. Bolsonaro, durante seu discurso, falou da importância da casa própria e relembrou casos passados de corrupção no país. Nós sabemos o que aconteceu nos últimos 20 anos com o nosso Brasil. Não queremos a volta da corrupção e da roubalheira em nossa pátria. De desvios, eu citaria apenas um grande desvio de governos anteriores. O que aconteceu na Petrobras. Em 5 refinarias, 2 para o Nordeste e uma lá para o Rio de Janeiro, bem como outra refinaria no Japão e outra nos Estados Unidos. Ou desviado, ou enterrado em obras inacabadas, chega na casa de 230 bilhões de reais. Um helicóptero do Exército caiu em uma fazenda a 20 quilômetros de Manaus, no estado do Amazonas. Um militar que estava a bordo da aeronave morreu. As imagens do momento da queda são impressionantes. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da manhã, no município do Careiro da Várzea, em uma área conhecida como Paranazinho, onde muitas lanchas cortam caminho por essa região. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, a aeronave teria saído aqui do aeródromo, que fica no 4º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro. A bordo estavam 6 militares. Eles estariam indo para uma missão operacional na cidade de Itaituba, no Pará, e teria caído 5 minutos após a decolagem. Dos 6 militares que estavam a bordo, 5 sobreviveram e foram levados para o Hospital Militar no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Mas o piloto do helicóptero, o capitão Peterson Verli, acabou morrendo durante a queda. O militar tinha 34 anos e estava em Manaus há pouco mais de um ano. Em nota, o Comando Militar da Amazônia lamentou a morte do capitão e informou que uma equipe de aviação do Exército especializada em acidentes aeronáuticos já está no local para apurar os fatos e identificar as causas do acidente e que está prestando todo o apoio às vítimas e familiares dos militares.
Uma carreta tombou, bateu em um carro e atingiu uma passarela sobre os trilhos do metrô em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Depois disso, uma composição ainda arrastou a estrutura. O acidente aconteceu pouco antes das 11 da noite. Gente, um acidente horrível aqui agora. Derrubou a passarela, gente. Misericórdia. Em pânico, moradores começaram a correr. Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Corre! Vai explodir! De acordo com testemunhas, um caminhão tombou, atingiu um carro e derrubou uma passarela. A estrutura metálica despencou sobre os trilhos do metrô e foi arrastada por uma composição que passou em seguida. O pessoal dentro do metrô. Vou tomar choque, mano. Pessoal pro lado daí. A composição ficou destruída. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Metrorio informou que a passarela era provisória e não pertencia à concessionária. A polícia já ouviu o motorista do caminhão e busca testemunhas e também mais informações que ajudem a esclarecer o que provocou o acidente. Foi suspenso o alvará de uma clínica de repouso que mantinha mais de 30 mulheres em celas no interior do Ceará. Uma das vítimas havia enviado um bilhete de socorro dias antes. O bilhete foi entregue há 2 semanas por uma das pacientes à irmã. A vítima escreveu que sofria abuso sexual e pediu que fosse resgatada da clínica. Sou eu e minha amiga que está sofrendo. Urgente, me tire daqui. A partir deste bilhete, a polícia iniciou as investigações. Orientou a família a retirar a paciente da clínica, colheu depoimentos e pediu a prisão preventiva do diretor da unidade. Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, foi preso ontem. No cumprimento do mandado de prisão, a polícia descobriu que 33 mulheres, idosas e com problemas psiquiátricos, eram mantidas em celas, sem nenhuma condição de higiene. Estavam trancadas dentro dessas celas, em condições subhumanas, né? Elas não tinham ventilação, não tinham acesso ao banheiro, faziam suas necessidades físicas em baldes. Algumas pacientes foram resgatadas pela família. As outras internas foram transferidas para um centro de reabilitação até que os familiares sejam encontrados. Fábio Luna dos Santos vai responder por cárcere privado, maus tratos e abuso sexual. A defesa do diretor não foi localizada. A Secretaria de Saúde do Crato suspendeu o alvará de funcionamento da clínica. A Polícia Federal apreendeu 39 quilos de ouro no aeroporto de Jundiaí, na Grande São Paulo. O produto extraído de forma ilegal tem valor estimado em 11 milhões de reais. De acordo com os policiais, as barras foram encontradas em uma mochila lacrada após uma fiscalização em um hangar na madrugada de ontem. Pelo menos uma pessoa é suspeita de envolvimento no caso. Se condenada, pode pegar até 5 anos de prisão. O ouro chegou ao aeroporto em um avião privado de pequeno porte que vinha do Pará. A região norte do país é roteiro do tráfico internacional de minério. O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado hoje após testar positivo para a Covid-19. Ele está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, de onde fala ao vivo a repórter Estela Freitas. Estela, boa noite, seja bem-vinda. Há informações sobre o estado de saúde do Silvio Santos? Oi, Milena, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, por enquanto ainda não foi divulgado um boletim médico, mas as filhas Patrícia e Silvia Abravanel fizeram uma publicação nas redes sociais afirmando que o apresentador está clinicamente bem, passou por exames e vai permanecer internado aqui no hospital para poder fazer um acompanhamento diário exigido pela equipe médica por conta da idade dele, 90 anos. Não há previsão de alta por enquanto. Silvio Santos tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19, sendo a segunda em março, e em julho retomou as gravações nos estúdios do SBT. Lembrando que também está internada aqui no hospital a atriz Glória Menezes, de 86 anos, diagnosticada com o novo coronavírus. Segundo os familiares, ela se recupera bem das complicações da doença, mas também não tem previsão de alta. A equipe médica não autorizou Glória Menezes a comparecer ao velório do marido, Tarcísio Meira, que morreu ontem vítima da Covid-19. O corpo do ator foi cremado hoje.
A despedida aconteceu em uma cerimônia reservada em Itapecerica da Serra, a 30 quilômetros da cidade de São Paulo. Após o velório, o corpo do ator Tarcísio Meira foi cremado. Estiveram presentes apenas familiares e alguns poucos amigos. O ator morreu aos 85 anos na quinta-feira. Ele foi diagnosticado com Covid e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 6 de agosto. Um dos mais importantes atores do país, Tarcísio Meira, teve grande destaque na TV, no cinema e no teatro. A Polícia Civil de Brasília não encontrou elementos que apontem para a prática de violência doméstica, atentado ou agressão na investigação sobre as fraturas sofridas pela deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. De acordo com as investigações, as lesões possivelmente foram causadas por uma queda provocada pelo uso de remédios para dormir. Na madrugada do dia 18 de julho, Joyce acordou com diversos ferimentos sobre uma poça de sangue no apartamento funcional em que vive em Brasília. Em nota, a parlamentar reiterou a confiança no trabalho da polícia e afirmou que reforçou a segurança no apartamento. O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso hoje pela Polícia Federal. A prisão foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, o político integra uma organização que visa desestabilizar as instituições republicanas. Roberto Jefferson estava em casa, em Comendador Levi Gasparian, na região serrana do Rio, quando os agentes da Polícia Federal chegaram para cumprir o mandado de prisão preventiva. Enquanto esperava, usou as redes sociais para anunciar que seria preso e escreveu que a Polícia Federal esteve na casa da ex-mulher e dos filhos. Além de decretar a prisão de Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a apreensão de armas e o bloqueio de conteúdos publicados pelo ex-parlamentar em redes sociais. Em uma delas, porém, a conta do ex-deputado já havia sido apagada. Depois de preso, Roberto Jefferson passou pelo Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Em seguida, foi encaminhado para o presídio de Benfica, na Zona Norte, porta de entrada do sistema carcerário do Rio de Janeiro. De lá, seguiu para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade. A ordem de prisão contra o ex-deputado por ameaças ao Estado Democrático de Direito ocorre dentro do inquérito da Milícia Digital, que investiga uma suposta participação de organização criminosa na internet para fazer ataques contra as instituições. O inquérito foi aberto em julho pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que a Polícia Federal identificou articulações criminosas dentro da investigação dos atos antidemocráticos. A Procuradoria-Geral da República pediu e Moraes acolheu o arquivamento deste inquérito, mas determinou a abertura de um novo para apurar indícios de participação de políticos com foro privilegiado. Na decisão, Alexandre de Moraes diz que Roberto Jefferson usa as redes sociais para publicar vídeos e declarações onde exibe armas, faz discursos de ódio, homofóbicos e incentiva a violência, além de manifestar-se frontalmente contra a democracia e as instituições essenciais à manutenção do regime democrático de direito, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Moraes diz ainda que o ex-parlamentar pleiteou o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra os ministros da Corte. O ex-deputado Roberto Jefferson foi o pivô do escândalo do Mensalão em 2005. Em novembro de 2012, foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em nota, o PTB manifestou incredulidade com a prisão de Roberto Jefferson. Chamou a decisão de arbitrária para censurar o presidente nacional do partido. Também qualificou a prisão como um triste capítulo de perseguição aos conservadores. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Olha, na minha visão é aquela história, né? O que eu tenho visto aí que o ex-deputado Roberto Jefferson, ele faz as críticas aí, críticas que você pode colocar pesadas. Se o camarada se sente ofendido, eu acho que ele tem que buscar o devido processo, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma certa prerrogativa aí, né? Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado isso aí. 48 horas após perder o mandato, a ex-deputada federal Flor de Lis foi presa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no início da noite de hoje. Ela é acusada de mandar matar o marido em junho de 2019. Os policiais chegaram à casa da ex-deputada enquanto ela fazia uma live em uma rede social pedindo orações aos fiéis. Chegaram? Faça uma corrente de oração.
a meu favor. Tenho convicção de que eu não cometi crime algum. Eu sou inocente. Antes de sair com os policiais, Flor de Lis divulgou outro vídeo. Chegou o dia que ninguém desejaria chegar. Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei. Eu não sei pra quê, mas estou indo com força e com a força de vocês. Orem por mim, orem. Uma corrente de oração na internet. Busquem a Deus, tá bom? Um beijo, amo vocês. A ex-deputada foi presa em casa, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no início da noite, e carregava uma Bíblia. Amo vocês! Fé em Deus! Ela foi levada para a delegacia de homicídios da cidade. De lá, seguiu para o IML para fazer exame de corpo de delito e foi encaminhada para o presídio de Benfica, na capital fluminense. A Flor de Lis é muito mais vítima do que qualquer outra coisa. Houve muitas precipitações, uma cassação precipitada do mandato dela. E o que eu tenho dito é que a Flor de Lis vai ser a mesma onde ela estiver. Agora tem habeas corpus, está no STJ, e agora é essa luta processual que é o júri, em última instância, que vai decidir. Flor de Lis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho de 2019, na porta da casa da família. No dia seguinte, 2 filhos dela foram presos, acusados de executar o crime. Há 1 ano, a polícia também pediu a prisão de outros 5 filhos, de uma neta e de um casal de amigos da família. A prisão aconteceu 2 dias depois do mandato de Flor de Lis ser cassado. Os deputados consideraram que ela utilizou o cargo para coagir testemunhas e ocultar provas. Com a perda da imunidade, foram feitos 2 pedidos de prisão. Um pela defesa da família do pastor Anderson e outro pelo Ministério Público do Rio, protocolado hoje. Acontece neste final de semana em São Paulo a virada da vacina. Serão 34 horas de vacinação ininterrupta contra a Covid-19. O foco será imunizar pessoas de 18 a 21 anos. Ao todo, são esperados 600 mil jovens nos 2 dias. Luiz Arthur Caldeira Vieira, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, explicou como será a vacinação. No sábado e no domingo estaremos com toda a rede de vacinação funcionando. Todas as UBSs, todos os megadrives, todos os megapostos, farmácias parceiras, postos extramuros. Força total para completar a vacinação de toda a população adulta da cidade de São Paulo com a primeira dose. Também estaremos oferecendo e seguindo com a vacinação de D2, de segunda dose. Quem tiver no período já para receber ou já passou o período para receber segunda dose de vacina contra a Covid-19, também terá a oportunidade de receber essa vacina nesse final de semana. E depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reclamar da falta do envio de vacinas por meio do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro recebeu mais doses hoje e ao todo serão 725 mil distribuídas entre a capital e outros municípios. Com tudo isso, Eduardo Paes garante que a população entre 22 e 18 anos será vacinada contra a Covid-19 na próxima semana. Depois de 2 dias com o calendário suspenso no Rio para a primeira dose, hoje chegou a vez dos jovens de 24 anos tomarem a vacina. Amanhã meu aniversário, foi meu melhor presente de aniversário esse ano. É uma emoção, sabendo que é o início da mudança, né, que as coisas vão melhorar. A urgência para tentar imunizar a população adulta é devido ao aumento de pessoas infectadas pelo coronavírus. A cidade do Rio de Janeiro é hoje o epicentro da variante Delta no país, com 70 casos confirmados. Nesse momento, o lugar onde a gente está com mais casos do Brasil é o Rio de Janeiro. Né? Graças a Deus não está se confirmando em óbitos, né? Porque temos uma infraestrutura boa, porque boa parte da população já está vacinada, mas, vamos aqui usar a expressão, o epicentro da pandemia no Brasil nesse momento, né, de casos aumentando, é o Rio de Janeiro. Há mais de 2 semanas, os números de casos e internações estão em alta. A Secretaria Municipal de Saúde voltou a reabrir leitos para pacientes com Covid-19. Nos últimos dias, foram 60. A gente tem mais de 180 pacientes internados com sequelas de Covid, sem previsão de alta. Então, além disso, causa uma sobrecarga extra na rede. Então, é muito importante que também
a rede federal e a rede estadual, como mostra o documento da Superintendência de Regulação, esteja preparada para abrir o máximo de leite possível e eles estão planejando para isso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu à Pfizer esclarecimentos sobre os estudos da terceira dose da vacina contra a Covid-19. O objetivo, segundo a Anvisa, é analisar os dados que fundamentaram a decisão da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos em autorizar a aplicação da terceira dose do imunizante em pacientes transplantados ou imunocomprometidos. O governo de Pernambuco fará testagem em massa da população para tentar barrar a circulação da variante Delta no estado. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, disse hoje que a partir da semana que vem o estado vai começar um programa de testagem em massa da população. O objetivo é mapear os casos de Covid-19 e identificar possíveis infectados pela variante Delta, considerada mais contagiosa. A medida vem depois que o estado identificou 2 casos da variante originária da Índia. Essas amostras, elas eram de 2 homens com idades de 24 e 49 anos, moradores das cidades de Abreu e Lima e de Olinda, respectivamente, e ambos iniciaram seus sintomas ainda no mês de julho. Outros 5 casos foram identificados em tripulantes filipinos de um navio cargueiro que ficou retido no porto de Suape, no sul do estado. A Secretaria de Saúde informou que mais detalhes sobre a ação serão divulgados nos próximos dias. A Justiça derrubou a liminar que obrigava passageiros com destino ao Ceará a apresentarem teste negativo ou comprovante de imunização para a Covid-19, realizado em até 72 horas antes do embarque. O pedido de suspensão da medida foi apresentado pela Advocacia Geral da União e a Agência Nacional de Aviação Civil. A AGU argumentou que a decisão acarretaria grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública e que não existe embasamento técnico ou científico de que a exigência de teste ou vacinação evitaria ou reduziria a propagação do vírus e suas variantes. Em nota, a assessoria do governo do Ceará informou que vai recorrer da decisão. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19.173.000 pessoas se recuperaram da doença. 577 mil ainda estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 567 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 113.471.073 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 53,59% da população. 48.998.835 pessoas tomaram a segunda dose no país, ou a dose única, o que representa 23,14% da nossa população. E já foram aplicadas 162.469.908 doses de vacinas no Brasil. Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose são São Paulo, com 65,74%, Rio Grande do Sul, com 59,28%, Distrito Federal, com 57,70%, Mato Grosso do Sul, com 56,31% e Paraná, com 56,26%. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais vão testar a eficácia de um tratamento precoce contra a Covid-19. O medicamento analisado é indicado para outras doenças e pode evitar o agravamento dos casos leves da infecção pelo coronavírus. A pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Medicina e pelo Hospital das Clínicas da UFMG faz parte de um estudo internacional que envolve instituições dos Estados Unidos, Argentina, Peru e África do Sul. Aqui no Brasil, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre também estão envolvidas. Os testes utilizam anticorpos de pessoas que já tiveram Covid. Esse sim é um tratamento precoce, diferente dos que são utilizados fora da comprovação da ciência. Os chamados anticorpos monoclonais já são usados em pacientes com câncer e outras doenças inflamatórias. Nos casos de Covid, a medicação pode evitar o agravamento dos quadros mais leves. Ela é utilizada
nas fases iniciais da doença, normalmente entre 7 a 10 dias do início da doença, do diagnóstico, direcionada à população de risco de progressão para doença grave. A aplicação dos anticorpos nos voluntários da pesquisa será em dose única por meio de uma agulha ou catéter. Em todo o país, cerca de 700 pessoas serão acompanhadas. Esse tipo de tratamento já é feito em caráter experimental nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi aprovado nesta semana pela Anvisa. O medicamento com anticorpos é importado da Coreia do Sul. O uso é restrito aos hospitais e a venda em farmácias proibida. Apesar da autorização da Anvisa, o tratamento ainda não foi incorporado ao SUS. A liberação depende do Ministério da Saúde. Nas próximas etapas da pesquisa, os cientistas brasileiros pretendem demonstrar que o uso dos anticorpos monoclonais para a Covid é seguro e eficaz. Nós temos que desenvolver e criar novas medicações e opções que sejam viáveis e que, em última análise, cheguem à população que necessita dessa medicação. E vamos ver agora como fica o tempo no final de semana em todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite para você que está em casa. Olha, o final de semana vai ser com chuva forte e volumosa no extremo norte, como a gente vê aqui no mapa. E essa instabilidade deve durar nas próximas semanas. No sul ainda chove no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E as temperaturas continuam baixas. Em Minas Gerais, a falta de chuva continua e o tempo fica abafado por lá. No Espírito Santo, o dia fica carregado e não deve chover. Em São Paulo, o sábado vai ser bom para quem quer ficar em casa com a família. Dia nublado e com garoa. Ótimo para ficar debaixo das cobertas. No domingo é que esquenta e os termômetros podem chegar aos 29 graus. No Rio, a mesma coisa, máxima de 23 graus amanhã e de 33 graus no domingo. Olha só, 10 graus de diferença. No Nordeste ainda chove na faixa leste, mas no interior o sol está garantido. No Centro-Oeste nada muda, calor e tempo seco. Em Campo Grande, a máxima amanhã pode chegar aos 33 graus. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Obrigada, Igor. Bom fim de semana. Hoje é comemorado o dia de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa genuinamente brasileira. No Santuário do Anjo Bom do Brasil, em Salvador, foram rezadas várias missas em homenagem à religiosa baiana. A data foi escolhida porque ela se tornou freira em 13 de agosto de 1933. Irmã Dulce foi canonizada em 2019 pelo Papa Francisco no Vaticano. Augusto, você acredita em azar de sexta-feira 13? Pois é, hoje é dia 13, né? Sexta-feira. Olha, Milena, é um dia como outro dia qualquer, né? Sorte e azar pode ser em qualquer dia do ano, né? Também penso assim, mas olha, tem gente que acha que essa data traz realmente muita má sorte. Claro que tem aqueles que não embarcam muito nessa história, né? Vamos conferir então na reportagem de Murilo Rincon? Reza a lenda que a sexta-feira 13 é um dia de azar. Mas será que as pessoas acreditam mesmo nisso? Prefiro ficar mais em casa. Se encontra com gato preto na rua, então? Nossa Senhora, corro 3 metros de distância. Coitadinho dos gatos, né? Não tem nada a ver. A Nájila também não. Ela tem um gato preto em casa. Ele me ajudou em várias situações e momentos da vida assim, que esteve comigo quando eu morava sozinha e tudo mais. Então ele é muito companheiro, assim. Para entender melhor toda essa mística que envolve a data, nós viemos a uma escola de bruxaria na zona sul de São Paulo. O mito ele vem de oralidade, né? Que um falou para o outro, que falou para o outro, e aí você acaba fazendo sem pensar num fundamento dele, vai automático, né? Segundo a Daniela, existem várias histórias sobre a origem do mistério que envolve a temida Sexta 13. Você pega, por exemplo, na época de Jesus, que ele foi crucificado numa sexta-feira, e dentro da última ceia dele tinham 13 pessoas à mesa. Então, esse número 13, ele veio e as pessoas foram acreditando que realmente isso acontecia. A Carla era uma dessas pessoas supersticiosas, mas só até conhecer a escola de bruxaria. Porque a gente não acredita que existe azar, né? A gente acredita em circunstâncias da vida.
Para provar que bruxaria não é esse terror todo que existe no nosso imaginário popular, a Dani vai explicar aqui pra gente agora um feitiço bem rápido e fácil de fazer para conseguir espantar essas energias ruins. Não é isso, Dani? Conta pra gente. Um dentinho de alho é o suficiente e também palitos de madeira. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse dente de alho, vai concentrar tudo que você não quer mais na sua vida e cada vez que você pensar nisso, você vai fincar aqui. Eu não quero mais insegurança, medo, enfim, tudo que você precisa mandar embora, você vai fincando aqui. Vocês podem usar quantos palitos forem necessários e quantos dentes também forem necessários. E aqui eu vou acender o nosso caldeirão. E aí eu vou queimar tudo que eu não desejo mais para minha vida a partir de agora. Viu só? Mais do que querer entender se a sexta-feira 13 realmente traz azar ou não, o importante é saber levar a data com bom humor. Moradores da Moca, na zona leste de São Paulo, vão à justiça para impedir a construção de prédios em uma das poucas áreas verdes da região. O terreno de 7 mil metros quadrados fica bem ao lado da Radial Leste, uma das vias mais movimentadas da cidade. Na Ilha Verde, em meio ao concreto, existem mais de 300 árvores nativas e exóticas, um pomar, estufa com hortaliças e viveiro de mudas, que são plantadas nas praças cuidadas pela prefeitura. O espaço foi criado há 17 anos e, há 6, um grupo de moradores cuida da manutenção do local. A horta até faz parte da plataforma do município, como uma das principais da cidade. Além dessa área verde riquíssima, é também um espaço de educação ambiental e sustentabilidade. Então aqui nós recebemos estudantes de cursos superiores de biologia que desenvolvem pesquisas aqui dentro da estufa. As professoras orientam mestrado aqui e além deles vem também idosos com depressão nesse momento aqui da pandemia, que trabalham nos canteiros, que trocam informações, que têm contatos. Então é um trabalho rico. Recentemente, sem comunicação prévia, a prefeitura cedeu espaço para a construção de moradias populares. Chegaram diretamente aqui pedindo para entrar, para analisar se tinha contaminação. Pegou a gente de surpresa, né? Porque o projeto já tem 6 anos e nunca a gente foi avisado de absolutamente nada. O coletivo recorreu ao Ministério Público e ganhou 2 liminares que suspendiam o corte da vegetação e a construção de moradias populares. No entanto, nesta semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou as decisões, por entender que não há justificativa para o judiciário interferir no processo, uma vez que ainda não há determinação para o início das obras. A área verde não consta neste documento da Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Então, basta dar uma olhadinha, né? O projeto principal dizia que era 0 árvore, um terreno baldio. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a área foi selecionada para receber as moradias populares criadas por uma parceria público-privada, por ser um local de fácil acesso ao transporte público, e que o projeto prevê a manutenção de 60% do verde existente no espaço. Já os outros 40% terão compensação ambiental. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, registrou alta de 1,14% em junho, na comparação com maio. Em relação a junho de 2020, o indicador avançou 9,07%. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 2,33%. E economia é assunto para nossa excelente comentarista Salete Lemos. Boa noite, Salete. Seja muito bem-vinda. Augusto, querido. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Na semana, destaque para a divulgação de indicadores econômicos que confirmam, como você viu com a Milena, a retomada do crescimento econômico com mais força neste segundo semestre, apesar das muitas incertezas, tanto no cenário fiscal quanto político. Pesquisas divulgadas nos últimos dias fecham apostas em torno de um crescimento de mais de 5
neste ano para a nossa economia, 2021. Se até agora a retomada da atividade econômica foi patrocinada pelo agronegócio e pela indústria, neste segundo semestre o destaque fica com o setor de serviços, com bônus para o mercado de trabalho, né? Vale lembrar que o setor de serviços é o que possui o maior peso da economia e o que mais emprega. Foi afetado e muito pelas medidas de restrição para conter o avanço da pandemia de coronavírus, né? Um setor que agora, com o avanço da vacinação, retoma a atividade com mais força. Com a recuperação do setor de serviço, as projeções de crescimento para a nossa economia de 5,3% este ano vão, portanto, aos poucos se confirmando. Empresários de todos os setores, no entanto, alertam, estão preocupados com os perigos da alta da inflação e da explosão da dívida pública, que é, na verdade, o calcanhar de Aquiles do ministro Paulo Guedes. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá, um ótimo final de semana a todos nós. Obrigada, Salete. E sexta-feira é dia de Rede TV Extreme Fighting. Hoje temos o principal desafio da carreira do brasileiro Leandro Ataídes. Ele enfrenta o ex-campeão mundial do One Championship em 2 categorias, Angula Sang, de Mianmar. E olha, é a partir das 11h30 da noite aqui na Rede TV, hein? Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite de sexta-feira para você. Boa noite e a gente se vê amanhã.